Oi, pessoal, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos para mais um assunto dentro da disciplina de tópicos de informática. Esse é o nosso quinto assunto, né, o módulo 5, onde nós estamos aí aprendendo a utilizar o Excel para trabalhar com funções, né, matemáticas. Ah, o assunto desse quinto módulo são as funções de segundo grau, né? Então vou mostrar para vocês aqui algumas funcionalidades do Excel, como trabalhar com essa função, esse tipo de função dentro do Excel. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que o formato, né, geral das equações de segundo grau é esse aqui, y igual a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c. Tá? Então, lembre-se que na função geral, né, a forma geral dela ser escrita, os valores aqui, né, a representação é sempre positiva, sempre sinalzinho de mais. Isso é válido para qualquer tipo de função matemática, tá? A gente representa com valor positivo e se por acaso, por exemplo, o valor do b tiver que ser negativo, a célula que você escolher para trabalhar e representar o valor do b, o sinalzinho de menos vai lá dentro da célula e não dentro da equação, tá? Na hora de escrever a equação, no formato do Excel, segue a regra do formato matemático, é sempre positivo. Então, dentro dessa equação de segundo grau, nós temos aí as variáveis, né, que são x e y. Então, o x é sempre a variável independente. Então, vamos fazer mais uma vez um paralelo com as nossas aulas de física. Em exercícios de física, o tempo é a nossa variável independente. Então, se eu estivesse trabalhando com algum tipo de propriedade, né, algum tipo de função que dependesse do tempo, o tempo estaria no lugar do x, na variável independente. O y é a variável dependente, ou seja, depende dos valores que o x assumir para a gente encontrar a nossa resposta. E aqui, na função de segundo grau, nós temos três constantes, três coeficientes, a, b e c. Esses três coeficientes eles têm significados, né? Então, eu coloquei aqui o coeficiente a, que é o coeficiente do termo quadrático, né? Quadrático por quê? Porque ele aparece do lado do x que está elevado ao quadrado. A gente vai ver aí a funcionalidade dele na sequência, mas a gente sabe que ele está relacionado à concavidade da parábola, né? E com a sua curvatura. Então, essa seria a característica aí para o coeficiente A. O coeficiente B, ele ajuda aí a fixar a posição do x do vértice, né? O vértice da parábola, esse ponto importante que a gente vai discutir na sequência. E o C é o termo, né, é o coeficiente que é independente, né? Ele não está relacionado a x, ok? Ele aparece sozinho, enquanto B aparece com o coeficiente, com a variável elevada à primeira ordem, por esse motivo nós chamamos de coeficiente do termo linear. Vamos dar uma olhadinha na característica de cada um desses itens, vamos começar aqui pelo coeficiente A. Tá? Com relação ao coeficiente A, nós temos aí duas situações. Se o A for maior que zero, o perfil do gráfico vai ser uma parábola com a concavidade voltada para cima. E se o A for negativo, for um número menor do que zero, então a parábola tem uma concavidade voltada para baixo, como a gente pode ver aqui, né, nesse desenho que está aqui do lado. Então o A maior que zero, concavidade voltada para cima. A menor que zero, A negativo, concavidade voltada para baixo. Lembre-se que o A nunca pode ser igual a zero, porque se o A for igual a zero, zero vezes x ao quadrado é zero, e aí a gente deixa de ter uma equação de segundo grau e voltamos a ter apenas uma reta, né? Ficamos aqui com a reta com o formato bx mais c. Então o A nunca pode ser igual a zero. Já o coeficiente b, né, como eu havia dito anteriormente, ele está relacionado com a inclinação da parábola no eixo y, né? Por sua vez, então, ele influencia no vértice, tá? O ponto do x do vértice, né? Lembrando que o vértice é esse ponto aonde a parábola ela muda de comportamento. Deixa eu pegar uma canetinha aqui. Esse ponto onde ela muda de comportamento. Por exemplo, quando A for maior do que zero, o vértice é um ponto mínimo na parábola. E quando A for maior que zero, o vértice é um ponto máximo. Então, nós podemos utilizar funções do segundo grau para estudos
né, de máximo e mínimo, né, comportamento de máximo e mínimo, ok? Veja que antes do vértice, aqui na figura da esquerda, né, a função é decrescente. Quando x vai aumentando, o y ó, começa a diminuir, ok? No entanto, quando a gente passa pelo vértice, esse comportamento muda. O x continua aumentando para a direita e o y agora começa a ter valores maiores. Ó. O y volta a crescer. Então, antes do vértice, a função é decrescente, né, estritamente decrescente. Depois do vértice, a função passa a ser estritamente crescente. Na parábola da direita, né, esse comportamento também ocorre, mas aí de forma invertida. Ela é primeiro crescente e depois decrescente. Então, só para a gente, né, discutir um pouquinho aí sobre esse comportamento da função. Já o item que representa aí o terceiro coeficiente, coeficiente C, está aqui embaixo, ele indica um ponto especial da função que é chamado de zero da função. Tá? Os livros mais antigos de matemática trazem isso. Hoje em dia eu já não vejo tanto mais, né, usar esse termo, né, essa expressão zero da função. O que é o zero da função? É um ponto que possui sempre coordenadas 0 e c. Então, o que é o zero da função? Vamos voltar aqui na equação. Ó. Zero da função. Coordenada 0 e c. O x vale 0 e o y vale c. Se eu tampar essa parte aqui, ó, né, o x vale 0, toda essa parte que eu estou destacando aqui desaparece. Então sobra que y é igual a c. Isso indica para a gente o ponto onde a parábola vai interceptar, vai cruzar o eixo y, vai cortar o eixo y, tá certo? Então deixa eu fazer um rabisquinho aqui. Vamos dizer que a gente tivesse aqui os eixos x e y. Deixa eu tentar fazer aqui o eixo x, aqui o eixo y. Nossa, desculpa, gente, é que a minha mesa aqui ainda estou usando aquela mesa pequenininha. Vou fazer devagar, vai sair tremido, mas beleza. Então, olha só. Esse ponto onde a parábola está encostando, o x aqui vale 0. X vale 0. E o y vale c. Então, é esse ponto aqui. Quando você estuda funções de primeiro grau, a equação da reta, a gente usa uma função que se chama intercepção para determinar o ponto onde a reta corta o eixo y. Eu não posso utilizar essa função para fazer a determinação do zero da função, tá? Não pode utilizar, porque aquela função é desenvolvida exclusivamente para a equação da reta. Para a equação aqui da parábola isso não serve, perfeito? Então a gente encontra esse ponto analisando mesmo a equação, né? Joga o x valendo zero e fazemos a análise da equação. Então esse é o primeiro ponto característico de uma parábola. Os outros pontos, tá? Esses pontos especiais, então o primeiro é o zero da função, que a gente acabou de discutir, né? Ponto de coordenadas 0 e c. Agora temos também as raízes. O que são as raízes? Digamos que é uma forma contrária, né? Um jeito contrário de pensar com relação ao zero da função. Se o zero da função é o valor de y que retorna quando x é igual a zero, as raízes da função vão ser os valores de x que retornam quando y é igual a zero. Tá? Nós vamos ter uma característica diferente. As raízes elas têm coordenadas x e 0. Ok? Veja bem, quando isso acontece, quando y é igual a zero, a gente costuma dizer o seguinte, que agora a gente não tem mais uma função do segundo grau, a gente tem uma equação do segundo grau, porque a gente já sabe que o resultado é igual a zero, ok? Então ela vai ficar com esse formato, ax ao quadrado mais bx mais c, isso deveria ser igual a y, agora é igual a zero. Então a gente passa a chamar isso de equação do segundo grau, e para resolver essa questão, né, determinar essas raízes, nós utilizamos o método de Bhaskara. Então, por ser uma equação de segundo grau, nós sabemos que podem existir até duas respostas, duas raízes. Quem vai definir isso para a gente é a equação do método de Bhaskara, onde a raiz, ou as raízes, né, x,
são determinadas pela equação menos b mais ou menos a raiz de b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e tudo isso dividido por 2 vezes a. Lembre-se que aqui eu estou com um formato matemático. Para expressar isso, escrever isso no Excel, é sugerido que você lembre de colocar parênteses no numerador e no denominador para não interferir na sequência do cálculo, para não mudar a prioridade de cálculo, ok? Para manter aquilo que é matematicamente sugerido. Outra coisa que é importante é lembrar que cada célula do Excel faz apenas uma continha. E aqui, ó, aparece um mais ou menos. Não é possível calcular ao mesmo tempo 2 resultados dentro de uma célula. Então, quando você estiver utilizando o Excel para calcular as raízes, você vai ter que fazer uma célula para calcular a raiz, vamos chamar de x1, né? Pode ser um nome que você quiser aí, xa, xb, x1, x2, x', x2 linhas, tá? Eu vou chamar de x1 e x2. Uma dessas células vai ter que ser a negativa, a raiz negativa. A outra célula vai ter que ser a raiz positiva, tá? Porque o Excel não calcula as duas coisas ao mesmo tempo dentro de uma célula só. Tanto faz quem é a positiva, quem é a negativa, não existe uma regra para dizer isso, tá bom? Tanto faz quem você vai escolher, né, como negativa ou positiva, pode ser invertido aqui, né? Essa pode ser a positiva, essa pode ser a negativa, tanto faz. Essa parte que fica dentro da chave aqui, da raiz, né, do radical, tradicionalmente nós chamamos de delta, tá? O delta. O pessoal costuma calcular isso aqui do lado de fora e depois simplesmente calcular a raiz de delta, né? Raiz de delta. Então, é uma maneira de tentar diminuir a quantidade de erros durante o cálculo. Para fazer no Excel, talvez isso ajude bastante, porque se você tem uma fórmula muito longa, aumenta aí, né, as chances da gente digitar alguma coisa errada ali dentro. E então é comum que o pessoal calcule o delta do lado de fora, né? Calcule separado, depois substitua aqui dentro da raiz para ver se existe uma, duas ou três raízes. E o delta é interessante porque quem define para a gente a quantidade de respostas, a quantidade de raízes, é o próprio delta, né? Veja bem, se o delta é positivo, existem duas raízes reais. Então isso a gente consegue ver nesse gráfico aqui da esquerda, da extrema esquerda. Duas raízes significa que a parábola ela vai tocar, ela vai passar duas vezes pelo eixo x. Então a gente teria aqui as duas raízes, x1 e x2. Ok? Quando o delta é igual a zero, existe uma única raiz real. Quer dizer, esses dois pontos convergem para um ponto só. E quando isso acontece, só existe uma maneira disso acontecer. É quando o próprio vértice da parábola toca o eixo x. Portanto, a raiz x1 ela tem que ficar igual à raiz x2 e tem que ficar igual ao x do vértice. Todas essas informações têm o mesmo resultado, tá? A gente consegue perceber isso olhando para a equação de Bhaskara. Vamos voltar aqui. Ó, se o delta for igual a zero, tudo isso aqui, ó, é zero. Ele some da equação. E sobra a formulazinha menos b sobre 2a, que é a própria fórmula do x do vértice. Vamos ver aqui mais uma coisinha. Olha lá. Quando o delta é negativo, nós sabemos que não é possível extrair raiz quadrada, raiz de ordem par, de números negativos. Então isso quer dizer que não existem raízes reais. Não existem raízes reais. Em outras palavras, a parábola em nenhum momento toca o eixo x, como você está vendo aqui na figura da direita. Em nenhum momento a parábola toca o eixo x. Perfeito? Aqui eu coloquei parábolas com concavidade voltada para cima, mas obviamente esse comportamento, né, a descrição
do delta ali é o mesmo para quando a parábola é voltada para baixo. Delta maior que zero, duas raízes, delta igual a zero, uma raiz, e o x é o próprio x do vértice, e quando o delta é negativo, a parábola não toca no eixo, ok? Por falar em vértice, vamos dar uma olhadinha aqui nas coordenadas do vértice. Esse ponto onde a função inverte o seu sentido, inverte o seu comportamento de crescente para decrescente ou vice-versa. Nós temos aí, como nós vimos agora há pouco, né, ali em cima, que o x do vértice é calculado pela continha menos b sobre 2a, e o y do vértice é calculado dessa forma, menos delta dividido por 4a. Como nós vamos fazer isso? Dentro do Excel, você tem que lembrar de colocar parênteses no numerador e parênteses no denominador. Nos dois casos, tá? Tanto para o x do vértice quanto para o y do vértice. Precisamos colocar esse parênteses, porque senão vai ocorrer uma alteração na prioridade de cálculo e o resultado vai ficar errado. Então a gente tem que colocar parênteses sempre que está trabalhando com frações. Também é possível a adição de uma linha de tendência. Você vai para o laboratório, está fazendo análise de uma propriedade, de um fenômeno que tem um comportamento parabólico. Na hora que você obtém os dados, se você fizer a plotagem num gráfico, você tem lá os pontinhos do gráfico, né? O gráfico vai ter um comportamento parabólico, mas pode ser que tenhamos erros experimentais. Então esses pontos podem não ficar perfeitamente alinhados na linha de uma parábola. Então a gente utiliza mais uma vez uma linha de tendência. Clica com o botão direito do mouse em cima de um ponto qualquer. Em seguida você vai em adicionar linha de tendência. Só que agora a linha de tendência é um polinômio de ordem 2. É polinomial de ordem 2 e não linear, como ele, por padrão, né, aparece sempre que você abre essa janelinha aí para trabalhar, ele sempre vai abrir no linear. A gente tem que saber qual é o tipo de função que está trabalhando. Então, a função de segundo grau é polinomial de ordem 2, ok? Bom, a parte teórica aqui da nossa primeira guia, nós já encerramos. Vamos brincar um pouquinho, vamos fazer uns exercícios para ver o que acontece. Todos os exercícios que eu deixei na planilha para vocês possuem resposta. Então, exercício 1, resposta 1, exercício 2, resposta 2, exercício 3. Então, quando você entra lá no meu site, que eu vou deixar o link abaixo, na descrição aqui do vídeo, e faz o download da planilha para poder trabalhar nela, a planilha já tem uma resposta para você comparar, ok? Vamos fazer aqui então os exercícios. Vamos começar aqui o primeiro exercício. Ele diz o seguinte: construa o gráfico da função y igual a 3x ao quadrado menos 5x mais 4 para o intervalo de x, que vai de intervalo fechado de menos 3 até o intervalo fechado mais 3. Então esse intervalo, galera, eu já deixei aqui na minha tabelinha, aonde eu vou incluir, né, o intervalo ó, de menos 3 a mais 3. Tem que estar em sequência, porque senão o Excel não vai entender o que está acontecendo, ele faz um rabisco danado no gráfico, então a gente vai manter isso sempre de forma crescente e organizada, ok? E agora ele está pedindo para a gente digitar esta função y dentro da primeira caixinha e depois arrastar. Vamos lá então. Y é igual. No Excel, começa sempre com igual. 3x ao quadrado vai ser 3 vezes a célula do x ao quadrado, então, chapeuzinho 2, né, o acento circunflexo, menos 5 vezes a célula do x, que é de novo essa célula aqui, ó, C10, mais 4. Então, digitamos e arrastamos para que o Excel calcule a resposta dos outros dados. Ele está pedindo para a gente colocar um título e nomear os eixos. Ok? Vamos lá então. Vou chamar os eixos de x e y, né? Ele não diz qual é a propriedade, mas vamos lá. Selecionamos as duas colunas da tabela. Lembre-se que o x sempre tem que estar à esquerda, né? Inserir, gráfico de dispersão, estão lá as nossas bolinhas, ok? Você pode mudar o tipo, tá? Pode clicar aqui de novo em um ponto da série e alterar o tipo de gráfico.
Então, você tem aqui só as bolinhas, mas pode colocar as bolinhas com linhas, por exemplo. Perfeito? Tá aí a nossa parábola. Ele pede para a gente nomear o gráfico. Então, eu vou chamar esse gráfico de função de segundo grau. Pode pôr o nome que você quiser aí, tá? É só para você praticar como que faz para escrever o nome de um gráfico. E eu não sei se aparece aí para vocês os 3 botõezinhos aqui do lado. Quando você clica na área do gráfico, aparecem 3 botões aqui do lado. Se você for nesse botão, que é o primeiro, que aparece com um sinal de mais, uma cruz verdinha, e ele vai te abrir uma caixa chamada elementos de gráfico, que eu não sei se aparece aí porque ele não fica exatamente na tela, né? Ele é como se fosse um nível acima, não sei se durante a gravação isso aparece. Aí a segunda opção é título dos eixos. Então eu vou clicar aqui nessa caixinha para selecionar e ele abriu para vocês aqui, ó, o nome dos eixos. Então esse eixo vertical é o eixo Y. Vamos dar um nome para ele, vamos chamar de eixo Y mesmo, né? Eixo Y, mas poderia ser qualquer coisa. Posições, velocidade, corrente, depende, né? Do que está daquilo que você está estudando, tá? Então o nome do eixo vai de acordo com aquilo que você está estudando. Aqui eu vou chamar de eixo X para a gente finalizar esse primeiro exercício, ok? Beleza, tá aí uma proposta, né, simples de exercício. Você pode clicar na resposta, ver que o gráfico tem o mesmo perfil. Aqui eu coloquei valores de y, valores de x e eu digitei a função, né? Mas lembre-se que você pode colocar qualquer nome, ok? Vamos para o exercício 2. No exercício 2, esse aqui é um pouquinho diferente, porque, veja bem, no exercício 1, eu tive que digitar a função. Isso quer dizer que essa função só funciona, esse gráfico, essa planilha, né, essa tabela, o gráfico gerado, ela só representa, ela só funciona para essa função aqui. Porque eu mantive constante os valores 3, menos 5 e 4, dentro da própria função. Agora, no exercício 2, o que está sendo pedido é para que a gente represente essas constantes A, B e C em caixas, em células. Então eu preciso me lembrar o seguinte: sempre que eu estiver fazendo esse recurso, utilizando esse recurso de representar as constantes como células de referência, eu preciso travar essas células usando o cifrão, ok? O cifrão. Está lá na segunda função do número 4 do teclado, né? Mas a gente tem uma tecla de atalho, que é a tecla F4. Então, na hora que você digitar o endereço da célula C5, por exemplo, aqui para o item A, né? Você aperta o F4 para ele travar essa célula antes de poder arrastar. Então, eu vou fazer aqui com vocês. Vamos resolver o que ele está pedindo. Ele pede para a gente construir a planilha com as células de referência e em seguida adicionar a linha de tendência polinomial de segunda ordem, ok? E visualizar a equação no gráfico. Vamos lá. Os valores de x vão de menos 4 até 4, estão organizados aqui na coluna da esquerda e aqui dentro eu vou inserir igual a x ao quadrado. Quem é o A? É a célula C5, é uma constante. Portanto, eu vou apertar a tecla F4. Travou, né? Vai aparecer aí o cifrãozinho. A vezes x, a célula do x é a célula C8. C8 eu não posso travar. Não posso travar porque é a variável. Na hora que eu arrastar essas fórmulas para as células de baixo, elas têm que mudar. C9, C10, assim por diante. Ok? Então, as células que representam a variável x não podem ser travadas. Então, nós temos aqui que elevar esse cara ao quadrado, chapeuzinho 2, ok? Mais a célula do B. B é constante. Então, eu vou apertar a tecla F4, fica olhando aqui, F4, travou. F4, né? Então é B, vezes a célula C8, que é o valor de x, mais C, mais C. C é constante. Ok? Então, mais uma vez, você vai apertar a tecla F4 para travar.
Observem que eu usei o sinalzinho de mais sempre, porque a fórmula geral é positiva. Se alguém tem que ser negativo, esse número negativo, sinalzinho de menos, vai aparecer dentro da célula de referência e nunca na fórmula. Perfeito? Vamos dar um Enter para ele calcular. Menos 15, e aí a gente arrasta para que o Excel propague o cálculo. Perfeito? Ele está pedindo agora para a gente adicionar o gráfico. Então, vou selecionar as duas colunas, inserir. Eu vou colocar só os pontos, porque eu vou fazer a inserção da linha de tendência na sequência. Então, vamos ver o que acontece. Ó, tá aí o gráfico, ok? Vou pegar um ponto azul, clica com o botão direito no ponto azul, no ponto do gráfico. Não está aparecendo aí para vocês, mas aí você tem que descer o mouse até na penúltima opção, que é adicionar linha de tendência. E aí o Excel vai abrir essa janela lateral e você vai pedir para ver uma linha de tendência. Deixa eu abrir um pouquinho mais aqui. Polinomial de ordem 2. Aí sim o Excel, ó, ele ajusta. Antes ele aparece linear, né? Como se fosse uma reta. Mas a gente sabe que agora ele é um polinômio de ordem 2. Aí ele ajusta a linha de tendência, fica parabólica. E lá embaixo você clica em exibir a equação no gráfico. Vamos ver aqui, ó. Apareceu aqui a equação. Y igual a menos 4x ao quadrado mais 12x menos 3, que é exatamente a equação formada, né, por esses três coeficientes, menos 4, 12 e menos 3. Perfeito? O último exercício ele pode até ser um pouquinho mais longo, mas ele ajuda a gente a fazer uma revisão completa de alguns itens que nós estudamos lá no início da disciplina, tá? Lá no início do curso. Vamos ver aqui o que está acontecendo. Essa planilha que eu gerei aqui no exercício 2, se a gente mudar os valores de A, B e C, a planilha se ajusta, a tabela muda sozinha, o gráfico muda sozinho, a linha de tendência vai acompanhar essa mudança e a equação vai ser reescrita aqui. Então a proposta do exercício 3 é similar a essa. Nós vamos construir uma planilha que calcule a tabela, monte o gráfico, trace a linha de tendência, peça para exibir a equação no gráfico e que, além disso, calcule as coordenadas e informações importantes com relação a essa parábola. Tá? Então, eu coloquei aqui três coeficientes, A, B e C, o espaço para a gente montar a tabela, né, de dados, uma célula só para ele calcular o delta, e aí como o delta pode ser positivo, pode ser igual a zero, pode ser negativo, eu quero bolar aqui nessa célula azul um texto, uma função, usando a função C, que nós já estudamos lá atrás. Eu quero mostrar para vocês que dá para a gente acoplar uma função C dentro da outra. Tá? Então vamos fazer aí o que o exercício está pedindo. Quero uma célula para calcular cada uma das raízes, né, a positiva e a negativa, e também células que calculem as coordenadas x e y do vértice. Então vamos começar aqui o nosso exercício igual a F4, né, tem que travar, vezes a célula do x, agora é a C8 de novo aqui, né, nesse exemplo, C8, chapeuzinho 2, ax ao quadrado, mais bx, b, trava, vezes C8, que é a célula do x, mais c, e c está aqui, ó, é a célula G5, que eu vou travar também, porque é uma constante. Então, travei a célula azul, travei a célula roxa, travei a célula verde, e a vermelha, que representa a variável x, né, elevada ao quadrado ou não, não pode ser travada. Então, Enter, e agora a gente calcula os próximos itens. Acho que está faltando um aqui, deixa eu puxar mais um. Perfeito. Eu vou construir já o gráfico, para deixar ele aqui do lado, para a gente ver o que está acontecendo. Inserir, gráfico. Perfeito, está aqui o gráfico, vou deixar ele um pouquinho menor. Uma parábola com cavidade voltada para baixo, né? Porque o A é negativo, vale menos 4. O zero da função aqui, ó, esse ponto, ele tem que estar no 0 e 5, né? Menos 5. O C vale menos 5, esse ponto aqui, ó. Essa altura que ele está cortando está para baixo do eixo X
Ele está cortando em menos 5. Mas vamos lá. Vamos fazer aqui primeiro o cálculo do delta. Delta é igual a b ao quadrado. Quem que é a célula do b? É essa aqui. Então, E5, chapeuzinho 2, ele elevou ao quadrado, aqui está elevado ao quadrado, menos 4 vezes a célula do A vezes C. Então, ele calculou aqui o delta para a gente. Ah, André, você não travou, elas são constantes. Eu não travei porque eu não vou arrastar. Tá? Então, se eu não vou arrastar, não preciso travar, não faz diferença. Agora, eu preciso escrever aqui quantas raízes existem. Então, eu vou utilizar para isso a função C, igual C. A função C, gente, ela é formada por 3 blocos. O primeiro bloco é o teste lógico. No segundo bloco é o que ele vai fazer, que é o que você quer que a função faça, escreva ou calcule, né, alguma coisa, caso o resultado desse teste seja verdadeiro. Ponto e vírgula, aí vem o último item, que é o teste, o que você quer que a função faça caso o resultado do teste seja falso. Só que o nosso delta, ele não tem só falso e verdadeiro. Né? Não são 2 itens, são 3. Ele pode ser maior do que 0, igual a 0 ou menor do que 0. Então eu tenho 3 condições. Vai além de falso e verdadeiro, que são só 2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pedir para ele olhar para mim se a célula que contém o resultado do delta, que é a célula C21, C, abre parênteses, C21, for, por exemplo, maior do que 0. Se for maior do que 0, eu sei que existem 2 raízes, então eu quero que o Excel escreva isso para mim. Ponto e vírgula. Abre aspas. Existem 2 raízes. Bom, fecha aspas, né? Ponto e vírgula. Agora, se o delta não for maior que 0, ainda existem 2 possibilidades. Que ele pode ser igual a 0 e pode ser menor. Então eu vou precisar de uma segunda função C para fazer isso. Eu vou incluir aqui no espaço do valor falso, eu vou incluir outra função C. C, abre parênteses. E aí eu posso testar ou se o delta é igual a 0 ou se o delta é menor do que 0. Eu vou pedir para ele conferir para mim se a célula que representa o delta, C21, C21, é igual a 0. Se for igual a 0, eu sei que tem uma raiz só. Então, eu vou pedir para ele escrever que existe uma raiz apenas. Ok? Ponto e vírgula. Bom, faltou aspas aqui. Aspas. Ponto e vírgula. Agora, se ele olhar para o teste e ver que não é nem maior, nem menor, nem igual, se não é nem maior, nem igual, então ele é menor, ele é falso. Quer dizer que eu estou contando 2 mentiras aqui para ele e ele vai fazer o que eu pedi no falso. Então, em falso, abre aspas, e eu vou pedir para ele escrever que não existem raízes reais. Fecha aspas, fecha a segunda função C, fecha a primeira função C. 2 parênteses. Veja bem, como ele calculou aqui o delta e o delta foi negativo, menos 76, na hora que eu apertar o Enter, ele vai ter que escrever que não existem raízes reais. Vamos ver o que acontece. Beleza, não existem raízes reais. Depois a gente faz um teste, mudando os valores de A, B e C aqui em cima, para ver se ele calcula um delta positivo e escreve quantas raízes tem. Para fazer o cálculo agora dessa raiz aqui, x1, né, a gente vai usar a fórmula de Bhaskara. Mas a gente tem aí um problema de que o delta não pode ser negativo. Se for negativo, eu quero que ele escreva que não existem raízes reais. Então eu vou usar aqui também uma formulazinha que vai utilizar a função C. Vai ficar assim, igual C. Se esta célula do delta for maior ou igual a 0, ponto e vírgula, porque esse é o teste. Se for maior ou igual a 0, eu sei que dá para calcular a raiz. Então eu quero que ele calcule. Nesse momento eu vou inserir a fórmula, ok? Então, parênteses, menos B,
Vamos ver aqui, cadê o B? E5 menos B. E5, se menos 5, mais a raiz, abre parênteses, de delta, fecha o parênteses, da função raiz, fecha o parênteses do numerador, a parte de cima. Então, essa menos b mais a raiz de delta tem que estar dividido por 2a. Então, dividido por, abre parênteses, 2 vezes a célula que representa o a, que é a célula aqui, ó, C5. Esse é o cálculo. Assim ele calcula a primeira raiz. Se for maior ou igual a zero, ele calcula. E se não for? Se eu estiver mentindo? Ponto e vírgula. Aí eu peço para ele escrever: não existem raízes reais. Mas lembre-se que você pode inserir qualquer texto e o Excel vai calcular. Como o exercício aqui, ó, o delta é negativo, ele não vai conseguir calcular inicialmente a raiz e ele tem que escrever para mim que não existem raízes reais. Perfeito, ó, não existe, ficou pequenininho aqui, o resto do texto está escondido dentro da célula, né, mas se você abrir aí ele vai aparecer o restante do texto, perfeito? A célula de baixo, gente, também é para calcular uma raiz. Só que aqui em cima eu calculei a raiz positiva. Aqui embaixo eu vou calcular a raiz negativa. Posso copiar tudo, colar e só trocar o sinal? Posso. Então vou fazer isso para a gente ficar com a aula mais rápida. Dá um Ctrl V. Opa, espera aí que eu fiz uma cópia errada. Deixa eu clicar aqui de novo. Copia aqui o texto. Ctrl C. ESC. Igual Ctrl V. Perfeito. Deixa eu trocar o sinal. Aqui ele está mais. Eu vou colocar menos. Mas ele ainda não vai calcular, né? Porque o delta está negativo. Para calcular o x do vértice, igual, abre parênteses, menos b que é a célula E5, dividido por parênteses 2 vezes a célula do A. Fecha parênteses uma vez, que é a do numerador, né? Eu posso fechar o parênteses aqui em cima, que eu esqueci. Perfeito. Enter, aí ele calculou o denominador. O x do vértice, perdão. Agora o y do vértice é igual, abre parênteses, menos a célula do delta, fecha o parênteses, dividido por, abre parênteses, 4 vezes a célula do A. Fecha e dá o Enter. Calculou, então, o y do vértice. Está pronto o nosso exercício, agora a gente vai fazer um teste para ver se ele está funcionando direitinho, tá? Quando o delta é negativo, não existem raízes, ele escreveu aqui e aqui. Mas vamos jogar aqui uma outra combinação de números em A, B e C e ver o que acontece. Por exemplo, se o A vale 2, o B vale 1 e o C vale menos 6, o Excel recalculou toda a tabela, já mudou aqui a característica do gráfico, que antes a parábola era com concavidade para baixo, agora está para cima. Ele descobriu que o delta é positivo, vale 49. Quando o delta é positivo, existem duas raízes, ele mudou o texto, escreveu duas raízes, calculou as duas raízes para mim, uma vale 1,5, outra vale menos 2, e calculou as coordenadas x e y do vértice. Perfeito, parece que está funcionando tudo bem. Então ele está funcionando para quando o delta é negativo e para quando o delta é positivo. Deixa eu trocar aqui, mais uma vez, os valores de A, B e C, para ver se ele funciona quando o delta for igual a zero. Bom, vamos lá então. O A vale menos 1, o B vale 2, o C vale menos 1. Vamos ver o que aconteceu, já recalculou, parábola ficou para baixo de novo. Delta igual a zero. Quando delta é igual a zero, existe uma raiz. Perfeito, ele escreveu uma raiz. Lembre-se que quando o delta é igual a zero, a raiz, só existe uma raiz. x1 é igual a x2. E essa raiz marca para a gente o x do vértice, que também vale 1. Então, a planilha está funcionando perfeitinha, tá? E aí ele calculou que o y do vértice é zero. Sempre que o delta for igual a zero, o y do vértice vai ser zero, porque o x do vértice está tocando exatamente no eixo x, na raiz, né? Então, assim a gente conclui
esse assunto de funções de segundo grau. Você viu aí como adicionar a linha de tendência, né? Clicando com o botão direito, vimos aí a necessidade de usar a função C para o cálculo das raízes, porque quando o delta for negativo vai dar um erro, vai aparecer um erro na célula, e a gente não quer que escreva que está errado, a gente quer que ele escreva que a raiz não existe, né? Que a raiz não existe, né? Quando o delta for negativo. Então é isso. Vamos encerrando por aqui, né? Essa videoaula. E se você tiver dúvidas, tá, com a resolução, ou na hora que você estiver estudando, baixar a planilha para tentar reproduzir isso em casa, tá? Lembre-se de conferir aqui dentro das respostas se está ficando parecido. E qualquer dúvida, vocês podem me mandar aí um comentário ou me mandar uma mensagem no chat do Teams, ok? Então, encontro vocês aí no próximo vídeo. O assunto do próximo vídeo são as matrizes. Nós vamos fazer aí uso de algumas funções do Excel para cálculo de matrizes. Então, até a próxima.